Olá! Quando você lê uma história em quadrinhos, você sempre elogia o desenhista, os desenhos magníficos, mas você nunca elogia o roteirista, pois agora você vai saber o que faz o roteirista. Não saia daí, em 20 segundos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento, de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas. E antes de apresentar a minha convidada, eu queria agradecer ao pessoal do Estúdio Geek que me mandou essa camiseta belíssima do BB-8. Olha que coisa maravilhosa! Maravilhosa! Aliás, eu acho que é o personagem mais icônico dessa nova trilogia, né? Eu acho que realmente, depois da Rey, o BB-8 faz um baita de um sucesso. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora! O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Pessoal, eu quero apresentar a vocês a minha convidada, a Denise Ortega. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Edson. A Denise é roteirista de quadrinhos. Roteirista de quadrinhos, mas não é formada para ser roteirista de quadrinhos. Formada, na verdade, assim, você é formada com experiência, mas não com a, né, com faculdade e tal. Eu sou formada em comunicação social, né? Fiz propaganda e marketing na ESPM, mas eu nunca trabalhei com publicidade. Logo nos últimos anos da faculdade, eu comecei a trabalhar como freelancer num estúdio de quadrinhos, e aí eu me encantei pela arte e nunca mais saí. E hoje você trabalha, a gente vai falar daqui a um pouquinho com mais calma, você trabalha como diretora de arte, é isso? Diretora de arte de criação. Diretora de criação da Gibiosfera, isso, que é um exatamente. Estúdio familiar. Isso. Depois a gente explica como é que funciona isso. Sim. Bom, você é roteirista de quadrinhos e as pessoas, como eu falei no comecinho, as pessoas às vezes elogiam muito o desenhista, a ilustração e tal, e no final das contas as pessoas não sabem que muitas das qualidades que tem aquele desenho, aquela história, são feitas pelo roteirista. Sim, né? sim. Então, o que faz exatamente um roteirista nesse processo todo? Tá, o roteirista, ele cria a história, né? Ele tem que conhecer, por exemplo, num personagem que já existe, o Zé Carioca, que já tem um universo, né, do Rio de Janeiro, já se conhece o que ele faz, o que ele gosta de fazer, ele é malandro e tal. Então, você imaginando esse universo, você tem que buscar um tema que se encaixe nesse universo, né, e criar todas as situações desde um inicial para fisgar o leitor, fazer uma trama divertida, criar as gags, criar os diálogos, bolar um final inusitado, né, original. Então, o roteirista, na verdade, ele cria a história, que é a parte que ninguém vê, que, na verdade, é a alma de uma história, né, de uma revista, né, que depois o desenhista vai dar ao corpo, que seria a parte do desenho. Você citou o Zé Carioca, porque a gente acabou não falando, mas você hoje ou é a roteirista ou uma das roteiristas da Editora Abril, do Zé Carioca, né? Que antigamente as histórias não eram feitas no Brasil, é isso? Não, o Zé Carioca, ele foi lançado naquela animação, né, Alô Amigos, não? Isso, eu acho que não sei direito se é Alô Amigos. Bem-vindo ao Rio, uma coisa assim. Não, tem o da Bahia, né, você já foi à Bahia. Ah, você já foi à Bahia. Mas eu acho que foi no Alô Amigos que o Disney queria fazer aquela integração com os amigos latino-americanos. Isso. Então criou um personagem mexicano, criou, né. Que era Panchito, né? Panchito, né, e que era um galinho. E o Zé Carioca para simbolizar o Brasil. Então só que aí aqui no Brasil é que acho que ele teve essa ideia de se transformar numa revista. Essa revista acho que nunca existiu lá fora, se não me engano, só aqui no Brasil mesmo que existia um título de banca chamado Zé Carioca, porque tinha o mercado, né? As pessoas gostam de ver alguma coisa feita no Brasil, né? É interessante você ver o personagem andando no Rio de Janeiro, né?
Então a produção era nacional, é nacional, né? Poucas coisas eram feitas lá fora, mas a grande maioria é produção nacional. Legal. Hoje trabalha você e quem mais? Você lembra de algumas pessoas? Tem o Fernando Ventura, tem o Arthur, que também é roteirista, tem os desenhistas, tem o... agora eu vou fugir de todos os nomes. Tem o Gustavo, que fez uma história, inclusive uma história minha, né? Tem o... É uma grande equipe. Quantas pessoas, mais ou menos? Tem muita gente. Apesar de a produção é pouca, né? A gente está fazendo pouca coisa, uma história inédita por revista, mais ou menos. As outras são reedições, né? Mas é uma equipe legal, é uma equipe grande, da velha guarda, novos, tudo misturado. E existe... Eu também sou roteirista de quadrinhos, mas eu procuro fazer um roteiro, que já a gente vai ver o meu roteiro, o seu e de mais algumas outras pessoas, um roteiro em que é tudo autoexplicativo ali no próprio roteiro. Mas, como disse o Dennis O'Neil, né, um grande roteirista, desenhista e tal, ele disse que não existe uma forma certa, correta de se fazer roteiros, né? Mas, na sua opinião, você acha que é preciso haver uma interatividade entre o desenhista e o roteirista para poder fazer um trabalho e tal, ou você acha que não tem necessidade? Uma parceria, assim, é legal. Você conhecer o estilo de trabalho da pessoa. Eu tenho vários amigos desenhistas, então quando eu faço um roteiro, eu sei que aquele desenhista vai fazer, eu fico mais tranquila, eu sei que ele também entende meu roteiro, né? E às vezes por falta de tempo ou de distância que a gente acaba não conseguindo fazer essa troca de ideias, que seria uma coisa legal de fazer em todas as histórias. Mas, como você já disse, o roteiro ele é autoexplicativo, né? Então ali tem todos os ingredientes que a gente precisa para a história deslanchar, e o roteirista passa todas as ideias que ele acha importantes, deixa várias sugestões que o desenhista pode criar em cima, né? Muita coisa ele cria, ele, né, desenvolve, enriquece o roteiro, melhora tudo, né? E então a gente confia nos desenhistas, solta e sempre sai uma coisa legal. E você acha que quando você vai fazer um roteiro, tem aquela limitação de orçamento? Porque se você fizer um roteiro, digamos assim, tem um orçamento para poder para deixar o livro pronto. Não tem só o seu pagamento, nem só do desenhista, mas também tem o da gráfica. E a gráfica depende da quantidade de páginas. Então, muitas vezes você já deve ter recebido assim, olha, você tem 36 páginas para fazer essa história aqui. Claro, estou chutando alto, porque as histórias que você faz do Zé Carioca são menores. Sim. Mas você tem 36 páginas. E não pode ser uma a mais nem uma a menos. Como é que é trabalhar com a limitação? É difícil. Às vezes você tem uma ideia super legal, né? Que você imagina, puxa, você está fazendo uma história bem longa, né? Mas aí não pode, tem que ser 8 páginas. Ou você parte para uma ideia mais modesta, né? Fala, não, vou guardar essa para depois e tenta fazer uma que caiba naquelas 8 páginas. Ou você tenta argumentar, não dá, tal. Geralmente não dá, né? Mas a gente tenta. Teve uma vez também que eu tive que fazer uma adaptação de um livro do Monteiro Lobato para as histórias em quadrinhos. E tinha, né? O planejamento estava fechadinho, não sei se eram 40 páginas. E havia muita coisa legal no livro. Eu li o livro inteiro e para adaptar, né? E você vê, poxa vida, eu vou ter que cortar tanta coisa, né? Dá uma dó. Mas você tem que sintetizar, tem que buscar as partes mais importantes, né? Às vezes se corta uma cena inteira que ele bolou lá no meio do livro, para poder ficar uma coisa Você tem razoável. algum macete, alguma coisa que você fala assim, olha, eu preciso... Isso aqui é uma coisa que eu sempre uso para poder... Vou dar um exemplo para você. Um amigo meu, ele é cineasta. Ele fala que ele tem algumas cenas que são cenas elásticas. Se tiver que diminuir lá o tamanho do filme, é nessa parte que ele vai cortar, não é nas outras. Você tem um macete para poder... A gente busca essas cenas elásticas, às vezes, não que eu criei propriamente para aquilo, mas a gente, se tiver que diminuir, eu vou buscar essa cena elástica dentro do roteiro e tentar enxugar um pouquinho, né? De repente é uma cena daquela clássica da casca de banana, a pessoa escorrega e cai, né? Então você pode fazer assim, um close na casca de banana, depois o cara chegando distraído com a casquinha lá, né, em destaque. Depois faz ele escorregando, depois faz a onomatopeia, depois faz ele caído no chão. Aí já são 5 quadrinhos. Então, aí de repente você pode cortar a primeira, não mostra a casca de banana, mostra só ele chegando, mostra a onomatopeia e mostra ele caindo, né? Mostra diminui de 5 para 3. Aí você tenta... Entendi.
há diversas, como a gente falou lá do que o Dennis O'Neil disse, que não tem uma forma certa de se fazer, e sim aquela que dá certo? Sim. Qual é a forma que você escolheu para poder... Aliás, você escolheu ou impuseram a você a forma que você trabalha hoje? Eu escolhi assim porque eu flui melhor eu fazendo RAF, porque a ideia para mim já chega como se fosse um desenho animado, então eu vejo a cena na minha cabeça acontecendo, então é muito mais rápido eu fazer o desenho do boneco, sei lá, encabulado, com a mão para trás, assobiando, do que... rabiscos, na verdade. eu faço um RAF, faço um RAF bem rápido, mas ali eu coloco o bonequinho com a mão para trás, assobiando, com uma carinha triste, uma carinha alegre, né? Do que ter que descrever, por exemplo, né, o personagem com o olho triste, você olhando sabe para desenhar, cima. eu tenho que escrever. Vamos olhar aqui então, isso que você está falando, vamos olhar aqui os exemplos de roteiro. Alguns exemplos de roteiros. Esse aqui, próximo que esse primeiro é o seu, né? Como é que é aí? Ó? Então, eu faço o roteiro rafiado, né? O balão, agora eu costumo fazer no computador, porque a minha letra estava sendo muito feia. Então eu digito já com a letrinha de balão, e isso ajuda a calcular o tamanho que o balão vai encaixar na quadrinho, né? E qual o espaço que eu tenho para poder fazer a ação, né? Para a gente poder fazer o desenho, o personagem, se vai ser close, se vai ser uma cena maior. Isso ajuda bastante. E eu vou descrevendo ali quem está falando, como é que é o cenário, né? Se tem uma ação, a carinha do personagem, né? A expressão corporal dele, como que eu gostaria que ficasse. E assim eu vou desenvolvendo cada página e fechando, né, a história dessa forma. Mas de qualquer forma o desenhista sempre tem aquela liberdade de... Tem várias sugestões que ele pode melhorar. No caso, você já desenha o personagem na esquerda, o personagem na direita, isso. E aí os balões não se cruzam. É ótimo isso, né? Sim, isso já... Mas no caso a gente tem que fazer diferente. Ó, esse aqui, no caso, é o roteiro do Scott McCloud, né? Sim. Ali ele descreve os quadrinhos e no final ele vai lá e desenha, ó. Ele desenha mais ou menos... Dá uma ajuda também, uma sugestão, né? Como você diagramação. Faz. É uma mistura, né? Do que você faz com o que eu faço, que a gente vai mostrar já já. Sim, isso já Mas ajuda bastante isso daí, né? Se você... porque esse problema de cruzar quadrinhos, né, fica muito ruim. Você lê, se você põe o personagem do lado errado, você vai ler a história totalmente estranha, porque é aquele negócio, existe a leitura dos balões que é da esquerda, aliás, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Isso. Então o que tiver mais alto é o que começa... É ao contrário dos mangás, que você já começa a ler do final da história, né, da direita para a esquerda, de cima para baixo também, né? Ó, esse é o meu. Esse aqui é do História do Brasil em Quadrinhos, que foi eu que fiz. Legal. É uma mistura desse último agora, do Scott McCloud, com o próximo que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é aquilo, eu costumo descrever quantos personagens tem, quais são os balões, quais são os quadrinhos, quem está à esquerda, quem está à direita, porque se você não fizer isso, existe esse problema de cruzar quadrinhos, né? De cruzar balões. Então, a pessoa que está do lado direito fala primeiro, aí fica complicado de se entender. Mas eu acho que eu prefiro fazer dessa forma como eu estou de descrever, porque aí no final das contas, se o desenhista é muito bom, ele consegue melhorar muitas vezes o que eu escrevi ali. Né? Se eu já desenhei, o cara não faz isso, né? Eles fazem, eles sempre enriquecem, sempre dão o seu jeitinho. Agora tem um aqui agora, que é esse daqui, que é do Joel Lobo e do Maurício Muniz. Esse aqui, conversando com o Joel, ele falou que são plot twists. Então ele não descreve página por página. Então esse aqui, por exemplo, é da página 6 da página 9. É 6, 7, 8, 9. Então, no final das contas, olha lá, tá vendo? Essas páginas aqui são todo aquele bloco inteiro ali, meio amarelado, né? E aí ele acaba... Olha lá, agora, só que essa daqui, olha que interessante, do roteiro pro desenhista, ele acrescentou essa página sem estar ali no roteiro, então ele mudou. Né? Aí essa aí é outra cena, a outra página, né, que ele acabou descrevendo, e na última ali, tudo aquilo ali naquela página. É interessante isso, mas para utilizar esse tipo de roteiro aqui, eu não sei se mas eu acho que tem que ter uma interação muito grande. Eles têm que conversar bastante. Roteirista e desenhista, né? Tem que ter ideia que o projeto final, né? Eles têm uma ideia do que eles querem, o que eles estão buscando, que aí o roteirista libera totalmente pro desenhista criar também, né? Ele acaba sendo um coautor ali do roteiro. Eu não lembro quem foi, eu não sei se foi o Sam Hart que falou
que fulano que escreveu um roteiro, acho que ele desenha para DC ou para Marvel, não lembro. Eu sei que a história é o seguinte, eu só sei da história, não sei quem foi que o que. Que a pessoa estava descrevendo a luta, ele falou, não, pode deixar, eu sou desenhista, a luta eu me viro. Não precisa descrever que fulano deu soco, que outro recebeu, que caiu, que não sei o que, não sei das contas. Isso eu me viro. Mas para isso você tem que confiar muito nesse profissional, né? Porque senão fica um pouco difícil. Cenas de ação acho que tem mais que deixar o desenhista fazer mesmo, porque... Que é o melhor, né? Você descrever, o cara vai tomar um soco, o cara vai cair, vai quebrar a mesa, né? Melhor que ele faça, ele já distribui diagrama, faz a câmera vir de cima, ele faz essa direção de câmera, né? Eu acho que o desenhista sai melhor. A gente vai continuar conversando, mas antes eu quero deixar um recado pro pessoal de casa. Tá. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse portfolioviena.com.br e conheça essa solução gráfica. Pessoal, nós recebemos alguns livros para a Galeria do Em Contexto, dá só uma olhadinha, um minutinho só. O Preço do Sangue é o primeiro volume da série Aliados e Assassinos, criada pelo escritor Justin Somper. O livro traz um enredo repleto de mistério policial e elementos medievais, além de muitas intrigas. Nos Estados Unidos, chegou a ser comparado a Game of Thrones. A publicação é do selo Galera, da editora Record. Educação S.A., a inclusão social dos jovens trabalhadores, é o título da biografia do professor Antônio Carbonari Neto, fundador da Universidade Anhanguera. Escrito por Ricardo Viveiros, o livro relata a trajetória desse homem admirável que promoveu uma imensa transformação e democratizou o acesso ao ensino superior no Brasil. A publicação é da Persson Editora. A Vida com Logan é uma série de web-tiras cômicas desenhadas por Flávio Soares, baseadas no cotidiano do autor com seu filho com síndrome de Down. O Mundo em Nosso Quarto é uma compilação das melhores tiras publicadas no site www.avidacomlogan.com.br. A publicação é da editora Jupati. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na Galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Eu ia por outro lado. Denise, qual que é a diferença entre um roteiro de quadrinhos e um roteiro de cinema? Você sabe dizer? O que eu posso dizer, assim, na minha visão de leiga, né, não sou especialista em cinema, no cinema você tem ele tem o controle total do timing do que vai acontecer, né, tem a trilha sonora, ela te leva para a emoção, te joga de novo, né, a ação acontece, você só vai recebendo. De quadrinhos, você quando lê... Eu estou falando, na verdade, de quem está lendo, né? Na sensação de quem está lendo, não de quem está escrevendo. Mas você vai no seu tempo, né? No quadrinho, se você quiser parar no meio da cena de ação, você para, vai ver o detalhe e tal, né? Para escrever tem muita coisa semelhante, inclusive o cinema usa storyboard, né? Sim. Os dois são criação de massa, né? Envolve tecnologia, envolve pop, essas são na verdade semelhanças, né? Só que o quadrinho ele tem um problema em relação ao cinema, porque ele é uma arte sequencial que você tem que contar com a colaboração de quem está lendo. Porque se você quiser passar... Porque, por exemplo, tem a página direita e a página esquerda. Se você que está lendo já quiser olhar o último quadrinho da página direita, você olha. Spoiler. Então você já vê. Então você tem que contar com o... Por isso que, geralmente, quando você coloca alguma revelação, você coloca na página esquerda, que você tem que virar a página para poder... Então é esse tipo de coisa. Mas eu tenho um amigo que ele costuma falar que a grande diferença entre cinema e quadrinhos é que no quadrinho você tem um orçamento ilimitado. Se você quiser explodir um prédio, você explode ali, você desenha explodindo, mas no cinema você não tem isso. Não, é verdade. É complicado. Vem cá, me fala uma coisa, você fica chateada quando alguém diz: mas você só faz o roteiro, você não desenha? A gente fica, né? Mas a gente entende, né? Porque a parte do roteiro, ela é intangível, né?
você olha a revista pronta, você não sabe o que aconteceu antes, né? A parte da criação, né? Ninguém imagina. A pessoa só está vendo o desenho, a parte colorida, bonitinha, impressa. Então eles acabam valorizando mesmo essa parte material, né? O mundo é muito materialista. Como eu estava dizendo, a parte do desenho é o corpo, o roteiro é a alma, né? As pessoas não percebem a alma invisível que tem na história e acabam não valorizando quando é a vida. Como se forma um roteirista de quadrinhos, já que você não foi formada pelos métodos convencionais? Tá. O roteirista, assim, você hoje tem cursos, né? Tem algumas escolas que ensinam. Eu vou fazer um merchan gratuito aqui. Faz. Tem a Quanta. Sim. A Quanta, que é uma escola fantástica, até minha esposa, dá um beijo para minha esposa. Ela faz curso de desenho lá, é fantástico lá. Tem o Instituto dos Quadrinhos também, Sim, que é muito bom, que é do Clédio Júnior também, que eu tenho a oportunidade de conhecer também. São 2 escolas aí que dá pra gente indicar. Então. Mas desculpa te cortar. Agora, se a pessoa quiser ser autodidata, ela tem que... Aquela velha história, tem que ler muito, né? Tem que ficar ligada, tem que, às vezes, assistir muito cinema também ajuda, animação, né? Para você perceber a estrutura, como a pessoa criou o roteiro, a narrativa, qual foi o gancho que ela criou para ver a próxima cena. Ler muito, ler quadrinhos. Quadrinhos, para ser mais específico, quadrinhos, né? Existe toda uma técnica, uma linguagem própria, né? Você saber o tipo de balão, se está sussurrando, se está gritando. Isso a pessoa que lê, ela já absorve, né? Já tá sabendo, então é mais fácil para ela poder... Aquela coisa de plano também, plano médio, planos, os né? planos de plano americano, né? Que é aquele que o cinema popularizou por causa do Velho Oeste, né? Que é aquele do meio da coxa para cima, que era para mostrar as armas, né? Do cara do Velho Oeste, que se fosse do umbigo para cima. Então, conhecer isso. Tem um livro muito legal do Paulo Ramos, que ele é um acadêmico, né? Um doutor. Eu não sei, ele é doutor em alguma coisa lá, mas a tese dele foi sobre quadrinhos. Chama-se A Leitura dos Quadrinhos e virou virou meu guia. Quando eu comecei a escrever roteiros de quadrinhos, eu comecei a usar isso daí, foi fantástico. Desculpa, é que como eu sou roteirista, eu também, eu tô me entrevistando também aqui. Eu tenho que contar uma história minha. Sim. Quando eu fui contratado pela Editora Europa para fazer o História do Brasil em Quadrinhos, me perguntaram, você faz roteiro? Eu falei, eu não sabia, não lia quadrinhos. Mas eu não lia porque eram histórias mensais e tal, eu não tinha paciência. Mas aí quando tem aquelas graphic novels, é mais legal porque são histórias com começo, meio e fim. Aí eu falei, tenho que fazer uma história em quadrinhos, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu peguei tudo quanto é história em quadrinhos que eu já tinha comprado, que amigos tinham emprestado, comecei a ler e falei, olha, esse desenho aqui, desse quadrinho, desse jeito, com uma bolinha, é legal. Deixei aberto aquela página. Olha, esse aqui, que é um personagem de baixo para cima, tá aqui, legal. Aí colocava um post-it, esse aqui é legal, esse aqui é legal. Então eu coloquei tudo aquilo, espalhado pelo chão da sala, e falei, é isso aqui que eu tenho que fazer, vou fazer uma colagem. Então, como é que eu descrevo isso, como é que eu descrevo aquilo? Tá. Então, no final das contas, eu fui incorporando aquilo e parece que deu certo, as pessoas gostaram. Essa é a minha forma. É uma forma assim, você tem que mesmo... O autodidata, né, ele vai atrás do que ele gosta, né, e se ele gostar de quadrinhos, lê muito e observar, né, observar o que um faz. Como você aprendeu os planos, por exemplo? Como você aprendeu de... planos, não sei, acho que foi meio intuitivo, né? O que está mais para frente, é o que aparece primeiro. Primeiro plano. De repente, agora, a gente aprende assim, além tem os planos, tem as onomatopeias, que são bem características, né? Algumas você provavelmente deve ter inventado. Olha, você pode inventar também, né? Mas geralmente a gente tem já mais ou menos na cabeça um barulho que faz, né? Então você joga lá. Tem às vezes de passagem de uma para outra, o personagem tá, eu estou imaginando, ele começa a contar uma história. Aí o próximo quadrinho você faz em narrativa. É ele contando entre aspas, então significa que ele está contando aquela história, aí você pode fazer um balãozinho de pensamento e ali dentro você já sabe que você entrou numa outra história. Aí ele conta, depois volta
pro plano, pra sequência, né? Aparece ele de novo e essa foi minha história, né? E às vezes você tem que contar, você como roteirista, para fazer esse tipo de coisa, você tem que contar com, por exemplo, o colorista. Você fala, nessa parte aqui, parte aqui vai ser um sépia, porque pode mostra ser uma coisa antiga, flashback. Pode ser um flashback, né? Ou uma cena noturna, pode ser todos os tons de azul, roxo, lilás, né? Pode fazer uma coisa bem bonita, né? Você pode dar umas ideias, trocar umas ideias com o colorista também, fica bem legal. Importante, né? Deixa eu ver que mais que o roteirista é importante saber. Tem as onomatopeias, tem você conhecer assim, a parte visual, né, de expressões faciais, como fazer o zangado, né, a sobrancelha, o triste, tem vários, né, as lágrimas, fazer que ele está chorando, né, aquele ele está dormindo, né, tem vários pequenas são específicas do quadrinho, né, esse tipo de linguagem que é importante você dominar para você poder passar a história que você quer para o leitor. Legal. Hoje, a gente falou no comecinho que você trabalha com a Gibiosfera. Isso. Falei certo? Falou. Gibiosfera. A Gibiosfera é um estúdio seu, familiar, como eu disse, né? Que é você, seu esposo, que é o Thomas Edison. Isso, meu irmão Rodrigo. O seu irmão Rodrigo. Isso. E vocês fazem quadrinhos corporativos. Isso. Então, hoje, um roteirista que queira trabalhar na área, essa é uma forma dele conseguir trabalhar, não é isso? Foi a forma que a gente encontrou, né? Foi meio sem querer, assim, algumas pessoas que a gente conhecia que trabalhavam na área, conheciam o meu trabalho. Primeiro me chamaram para fazer uma peça de teatro para a empresa e eu fiz, os próprios funcionários apresentaram essa peça. E aí eles queriam manter porque falava sobre segurança no trabalho, e eles queriam manter aquela ideia de segurança, e não podiam fazer uma peça todo dia, toda semana, né? Então eu dei a ideia, se a gente transformasse os personagens de histórias em quadrinhos, e a gente fosse soltando esses folhetinhos, né, de tempos em tempos, para manter essa mensagem de segurança, né? E eles acharam legal e aí a gente começou. E dessa empresa a gente foi chamado para uma outra, e uma pessoa saiu, foi para outra e chamou a gente. Quantas mais ou menos histórias em quadrinho você já fez? Que eu vi lá no site de vocês. Nossa, a gente está fazendo 20 anos, né? 20 anos só. Muita coisa. Mas assim, o que eu vejo pro roteirista hoje, eu tenho visto muitos amigos fazendo um trabalho bem legal, autoral. E eles têm esses sites de financiamento coletivo. Catarse, isso, Kikante. Que dá. Eles estão conseguindo fazer e está sendo bem legal. Eles depois divulgam o seu próprio trabalho, né? Eu acho que a internet está ajudando muito. Eu tenho visto pessoas fazendo também blogs com tiras, né? E depois até, naquele caso... O Flávio Soares, né? Da internet, depois ele parte para a parte impressa, né? Para um material impresso. E acho que esse é um caminho bem legal para quem quiser fazer autoral. Vamos ver o que você já fez? Vamos colocar lá da Gibiosfera. Gibiosfera.com.br. Tem muita coisa lá, viu? Eu vi nesse site. Esses dois aí que eu vou mostrar agora, quadrinhos corporativos, que é o que você trabalha. Esses dois aqui, ó. Como que é esse trabalho? Esse primeiro é para falar sobre educação no trânsito, né? Ele é para família mesmo, para crianças e adultos, né? Mais para criança, o público. E foi lá para o Paraná, eles queriam, os engenheiros de trânsito, né? Do Paraná, eles queriam distribuir isso gratuitamente, acho que era um evento, né? E a gente criou a família, criou os personagens, aí tem o traço do Osney Rocco, que é o desenhista, nosso parceiro de longa data. E é um material que fez bastante sucesso. Depois é legal a internet, depois eu vi a foto das crianças lendo, é muito legal. Né? Você vê o pessoal lendo. E o outro ali? O outro já é mais para adulto, né? Para falar sobre previdência privada, já é um assunto mais, né, não tão legal, né? Engraçado, né? Quadrinhos para adultos, assim, para quadrinhos, né? Para adultos e corporativos, né? Não que não seja, né? Mas sim, sim. É porque é uma linguagem que serve para qualquer idade, né? Depende do assunto, né? Vocês também fazem manuais, né? Sim, aí são manuais ilustrados, às vezes tem tanta informação que você não consegue transformar aquilo numa história, né? Então a gente dá um trato no texto para ficar mais interessante, né? Mais sintetizado, mais leve. E uso uma ilustração aqui ou acolá para incentivar mesmo a leitura. Porque eu acho que o grande lance do quadrinho é essa motivação à leitura, né?
Então, essa parte educacional, você consegue passar informações, você consegue educar, você consegue mudar comportamento, né? É uma linguagem que o pessoal está usando muito para educação, tanto infantil quanto para adulto. Esses manuais aqui, inclusive, no começo dos quadrinhos mesmo, da era de ouro dos quadrinhos, lá atrás, o Will Eisner desenhava manuais para um monte de lugares, até para o exército. Para o exército, ele ensinava como você montar a metralhadora. Exatamente. É uma coisa bem... Então, não é de hoje, então, né, que existem o Will Eisner, inclusive, é bem legal essa parte corporativa. E tirinhas personalizadas. Esse aqui foi legal, que é do Clabinho, né? Clabinho, é para uma revista de bairro, né? Eles queriam um personagem que falasse sobre cidadania, desde não deixar o cachorrinho fazer uma sujeira no chão, você ir lá e limpar, né? Cuidar da natureza, das árvores, andar de bicicleta com um capacete, né? E a gente conheceu o pessoal da revista e a gente começou a fazer... É mais do que uma tirinha, na verdade, era uma página inteira que, a gente, né, que eles dão pra gente. Tá, e aí é gibiosfera.com.br que dá para conhecer o trabalho de vocês. Sim. Olha, eu quero agradecer a sua presença. Hoje as pessoas tiveram digamos assim, uma degustação do que faz o roteirista. E olha, você em casa aí, quando alguém mostrar pra você, eu fiz o roteiro aqui. Nunca pergunte assim, mas você só fez o roteiro? Porque o roteiro tem muita coisa, viu? Nós temos coração, nós temos sentimento, nós não gostamos de ouvir esse tipo de coisa. Nós ficamos chateados. A gente fica triste. Então tá bom, muito obrigado. Espero Obrigada que você volte aqui uma próxima vez. Com certeza. Então, tá Obrigada a você. Gostaram? Por favor, deixem aqui o comentário de vocês, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, não deixam nada não. Deixa aqui só se vocês gostaram. Espero que vocês estejam aqui conosco na nossa próxima entrevista. Não esqueça de curtir esse vídeo e assinar nosso canal para poder receber as notificações dessa próxima entrevista. Tá certo? Até a próxima. Tchau.